conversar com outro integrante da redação de São Paulo, nosso colunista, o Demetrio Vecchioli, que vem trazendo uma série de matérias sobre o BRB. A gente já conversou com ele várias vezes sobre isso aqui. Também, claro, sobre o caso do Banco Master. A coluna destrinchou o que são os 8 bilhões de reais em ativos que o banco pôs à venda, né? Além de trazer como o grupo de trabalho descobriu que o BRB era passado para trás pelo Banco Master. Ô, Demetrio, muito bom dia, é isso mesmo? Bom dia, Nath. Isso aí. A gente conseguiu acesso exclusivo aos documentos de trocas de mensagens ali de comunicações, de documentos entre o BRB e o Master. O que a gente, lembrando sempre esse caso do Master, o que acontece é que o BRB comprou um monte de carteira podre do Master, que a gente vai falar melhor já já, e quando precisou resolver isso, trocou por ativos que se sabiam que não eram tão bons. E aí hoje esses ativos estão sendo vendidos, né? O BRB fechou um acordo com a Quadra Capital para vender por pelo menos 4 bilhões até 15 bilhões, uma carteira que tem, segundo eles, 20 bilhões de reais. E aí a gente tentou explicar o que a gente sabe do que tem dentro dessa carteira, o que significa, o que são esses ativos. E aí tem lá dentro muita coisa que a gente olha e fala, não é muito legal não. Por exemplo, tem 1,6 bilhão, ou seja, o BRB pagou 1,6 bilhão em ações da Ambipar, que é uma empresa de gestão de resíduo, né, que é uma empresa de lixo, e hoje isso daí vale 20, 30 milhões de reais. Comprou um monte de ação da Oncoclínicas, que está super quebrada, com dificuldade de pagamento, uma briga generalizada lá entre os acionistas, e o BRB é um desses, e tem uma dívida, um empréstimo que o dono da Oncoclínicas tomou com o Master, e o Master passou para o BRB, e ele não tem dinheiro para pagar, muito provavelmente, ele vai pagar com as ações que não valem nada. Valem nada não, valem muito pouco. E aí tem uma sociedade com o Roberto Justus, uma empresa do Roberto Justus, tem uma parte numa empresa que é dona de diversos restaurantes em São Paulo, em Brasília, no país inteiro. Tem terrenos onde seriam ou vão serem, o futuro vai dizer, mas empreendimentos em sociedade com a irmã e com o pai do Daniel Vorcaro. Tem um terreno que a gente já falou aqui no Metrópolis, que é um terreno em Contagem, em Minas Gerais, que eles passaram para frente para o BRB valendo 300 milhões de reais. E aí, quando você vai ver o terreno, ele não vale 50, assim, é um terreno que tem uma lateral em curva, ele faz divisa com a linha do trem, a frente dele é minúscula não, é pequena para um grande empreendimento, e é isso que o BRB tenta passar para frente. E a gente sabia, isso, que é um pacote de 15 bilhões. O que tem dentro? É isso que a gente traz nessa matéria, que está no Metrópolis desde sábado, contando em detalhes fundos de investimento, os tal dos fundos imobiliários, tem fundo de tijolo, tem ações, tem FDICs, que é você comprar... Tem uma FDIC de uma empresa de crédito chamada Jeito. O BRB pagou 500 milhões de reais, considerando que ela valia 1 bilhão. E desde então, aparentemente, nada foi pago pelos credores. Quem tomou empréstimo dessa tal de Jeito. Significa que é uma dívida, é 1 bilhão que não recebeu nada o BRB. E é isso que ele tenta hoje passar para frente. É considerado um ativo estressado, ou seja, um ativo difícil de recuperar, mas que quem é especialista talvez consiga. E aí a ideia é que essa Quadra Capital faça esse papel de tentar recuperar esses créditos que o BRB comprou do Master, que agora ele tenta se livrar para trazer um pouco de caixa, para diminuir o tamanho do rombo que ficou no Banco de Brasília. E desse jeito, né, Demetrio, a situação de Paulo Henrique Costa vai ficando cada vez mais complicada, né? É quase que uma ridicularização do BRB, de uma instituição extremamente importante, não só para o Distrito Federal, não só para Brasília, mas é uma instituição financeira importante para o Brasil, né? E o passo a passo aí, tudo que você vem trazendo constantemente na sua coluna e no restante aqui do nosso trabalho em metrópolis.com, da imprensa pelo Brasil, é uma ridicularização. As voltas que o Daniel Vorcaro fazia, às vezes nem muito
grande à volta, né? Às vezes de forma bem mais direta, mostram o quanto tinha uma circulação, fazia o que queria com uma instituição financeira desse tamanho, e também as outras... A forma de fiscalizar isso talvez tenha demorado para agir. Tamanho era o rombo e tamanho era o esquema de tempos, né? De meses, de anos. Não era uma coisa que foi de uma hora para outra, né? Isso, e aí a gente entra nessa segunda matéria que a gente publicou no sábado, que é o grupo de trabalho, como ele descobriu que o BRB estava sendo passado para trás. Porque uma coisa, e aí, até quando a gente estava discutindo esse título, o BRB foi passado para trás, será que a cúpula não sabia? Sim. Provavelmente sabia, mas pensando como instituição, assim, o BRB, no final de 2024, ele começou a comprar carteiras do Master, carteiras de crédito. Então, se eu tomo um empréstimo, isso gera uma cédula de crédito bancária, que é uma CCB. Um empréstimo ali de consignado. Se você toma gera outra. O Master juntava 1.000, 10.000, 100.000 dessas e vendia um pacote para o Master. Isso no final de 2024. Vendeu uma, vendeu duas, vendeu três, até que acabou. E aí, a hora que ele começa 2025 com o BRB tentando comprar mais, querendo comprar mais, o Master precisando vender mais, ele começa a vender carteiras que logo se identifica que elas eram estranhas. E aí o que a gente traz nessa matéria, a gente teve acesso a um grupo de trabalho que foi criado em fevereiro, dentro do BRB, para analisar a qualidade dessas carteiras que haviam sido compradas. Como se fosse um grupo de apuração, de investigação do que aconteceu. Ainda que tenha sido criado em fevereiro, ele só começou a trabalhar no comecinho de abril. E por que isso é importante? Porque no dia 28 de março, o BRB anunciou a tentativa do ano passado de comprar o Master, ou seja, já se sabia publicamente que um tentava comprar o outro. Então, primeiro cumpriu-se essa etapa de formalizar a tentativa de compra que dependia do Banco Central, para aí, então, tornar pública essa vontade para só então começar a trabalhar o grupo de trabalho e apurar o que estava acontecendo. E aí, lendo as mensagens e lendo os relatórios, é curioso como o BRB vai descobrindo aos poucos o que acontece. Então ele vai lá, conversa, chega com o Master e fala, bom, me mostra os contratos. Ele chega lá com 30 CPFs e fala, quero que você me mostre os contratos desse daqui. E aí ele percebe que 10% é mostrado só. Ele fala, bom, tem alguma coisa estranha aí. E aí aparece pela primeira vez, é porque parte disso veio de uma associação. Só que os contratos não permitiam, entre o BRB e o Master, não permitiam que fosse vendido algo gerado por uma associação. O Master falava, ela está vendendo coisa que ele gerou. E aí eles começam, então, me mostra, mas a associação não deixa. Por que não? Porque o jurídico não deixa. E aí vai reunião após reunião. Até que no começo de maio surge o nome da Tirreno. Mas quem é Tirreno? E aí o grupo de trabalho descobre que Tirreno, que é quem gerava o crédito, ela não tinha essa autorização do Banco Central. E aí até que a gente chega no momento em que eles conseguem os contratos de compra do BRB comprando carteira da Tirreno. E aí é muito clara a roubalheira aí. E assim, não tem outra palavra. Num dia, então, sei lá, segunda-feira, o Master assinava um contrato de compra de uma carteira por 300 milhões de reais. No dia seguinte, ele vendia para o BRB por 600. Num dia, ele comprava da Tirreno. Comprava, né? Porque nunca houve compra, porque não existia. Não houve nem pagamento. No dia seguinte, ele vendia para o BRB. A gente não está falando de R$1.000, de R$100.000, de R$1 milhão. A gente está falando de 11 bilhões de reais. Então, 11 bilhões de reais foram comprados pelo BRB. Isso só até maio, até eles descobrirem a fraude, a partir de contratos que o Master comprava um dia antes, sempre um dia antes, e que no fundo não valiam nada, porque o Master sequer pagava, e a Tirreno estava vendendo que ela não podia gerar, que era contratos de empréstimo, que ela não gerava 11 bilhões de contratos, porque isso é muita coisa, é coisa para banco grande. E aí, nisso, o BRB vai percebendo. E a hora que ele percebe, o que seria natural, quando a gente pensa, suspende logo as negociações com o Master. Esses caras não são sérios, esses caras estão passando a perna. E o que faz o BRB? Continua comprando carteira, continua comprando ativos, passa a receber esses ativos que a gente acabou de falar, esses 8 bilhões de ativos
tem um monte de coisa podre, coisa que não servia para nada, e o Master passa para frente, passa com um preço altíssimo, e é isso que está na mão do BRB hoje. Então, já se o novo CEO do BRB deu uma entrevista para a Folha na sexta-feira, e aí ele já disse que 2,9 bilhões, eu acho, foi perdido, não volta nunca mais, são carteiras da Tirreno. Na nossa documentação tem 2,1 bilhões que o Master devia ter repassado, que ele recebeu dos empréstimos para o BRB, nunca repassou. E na melhor das hipóteses, o que eles dizem que vale 20, eles vão vender por 15 bilhões, só aí mais 5 bilhões. Isso, a gente está falando 2,1 mais 2,9 mais 5, a gente está falando de 10 bilhões de reais perdidos pelo BRB, no mínimo, só nessa transação com o Master. Caramba, é isso. Demetrio Vecchioli segue acompanhando os desdobramentos que não terminam nunca, né? A gente só está no começo das operações aí da Polícia Federal contra todo o esquema criminoso do Banco Master, com a liderança ali desse grupo organizado pelo Daniel Vorcaro. Chegou em São Paulo agora lá na semana passada. A Polícia Federal fez uma operação também ligando ali a questão das aposentadorias, que já tinham outros estados, outras cidades, mas agora o interior de São Paulo também tem esse ponto juntando o Banco Master com o INSS, enfim. E Demetrio Vecchioli é um desses jornalistas aqui de Metrópolis.com que está bastante em cima da questão. Demetrio, é sempre um prazer, viu? Muito obrigada. Prazer é meu. Obrigado, Nath. Boa semana. Pra gente. A gente com certeza volta a conversar com o Demetrio ao longo dessa semana. Antes da gente mudar totalmente de assunto, vamos continuar falando